Olá, tudo bem? Como vai? Como você passou o final de semana? Espero que tenha passado bem. Nós estamos entrando aqui no outono, então hoje está um dia cinza, com uma nevoeira, assim a temperatura agradável e as pessoas falam mal desse tempo, né? Mas eu adoro. Eu adoro, porque aqui em Orlando quase todo dia é um sol, um sol, um sol, um sol. Então quando a gente tem um dia nublado, meio nevoeiro assim, a gente fica contente. Tá certo? Depois da vinheta a gente começa. Então, o Renato Responde da semana passada foi super comprido, 45 minutos. Esse quadro aqui é para ser 30, 35 minutos no máximo. Tá? Senão o Lucas, que edita, ele me mata, porque a gente tem um contrato, né? Não pode passar muito tempo. Mas foi um Renato Responde especial, porque falou um pouco sobre a Jean Stoffer e outras coisas assim. E você gostou do escritório novo? Então, eu tô olhando aqui para a câmera e eu vejo ele do lado de lá. Eu fico assim, meio assustado, sabe? Porque não muito tempo atrás eu trabalhava de casa, eu e o Alex, o André. E agora é um monte de gente. Então, assim, você tem uma folha de pagamento. E você tem que produzir, porque tem que pagar essa gente, né? Tem que pagar essa gente. E nós começamos um escritório que ficou pequeno muito rápido. Em 10 meses, 8 meses já não dava mais, não cabia mais as pessoas aqui. Principalmente essa mesa aqui, que é para ser usada com clientes, estava cheio de computadores, cheio de pessoas. Nós tínhamos que fechar a porta quando os clientes vinham, tinha que fechar a porta da sala de reuniões. E agora esse escritório tem 180 metros quadrados e cabe todas as pessoas aqui dentro. Fico muito contente, mas ao mesmo tempo me dá um negócio assim. Vamos lá então, vamos responder as perguntas aqui do canal, dos inscritos maravilhosos. Vamos lá, a primeira pergunta foi feita pela Sônia Mortari. Renato, como funcionam as leis nos Estados Unidos em relação aos animais domésticos, como cães e gatos, no que diz respeito a maus tratos, cuidados veterinários e bem-estar? Os americanos gostam de animais de estimação? Existem muitos animais abandonados aí? Ah, Sônia, obrigado da sua pergunta. Olha, quando eu cheguei aqui, eu aprendi com os americanos como cuidar dos animais, porque na minha casa, a minha mãe, a minha avó, cachorro era para ficar do lado de fora. Cachorro ficava preso na coleira. Cachorro dormia no chão. E assim, me corta o coração de saber como que nós tratamos os nossos cachorros que nós tivemos. Minha mãe nunca gostou de gato, então nós nunca tivemos gato. Se bem que quando minha mãe faleceu, ela tinha 5 gatos. E me cortou o coração, foi muito difícil desmontar a casa da minha mãe com aqueles gatos todos olhando pra gente sem saber o que ia acontecer. Graças a Deus, a minha tia, que morava do lado da casa da minha mãe, ela foi e pegou um por um e ela falou, não, eu vou cuidar deles, eu vou criar eles. Então ela ficou com todos os gatos. Eles já tinham um monte de gatos e ela ficou com o resto. E quando eu venho aqui para os Estados Unidos, eu ainda tinha aquela maneira de viver, de que o cachorro não pode subir no sofá, o cachorro não pode subir na cama, o cachorro... E aí depois que a minha cachorra Aline morreu, eu percebi que assim, eu deixava ela subir no sofá, mas eu não deixava ela subir na cama. E tudo que ela queria na vida era dormir comigo. E eu tinha esse negócio, não sei porquê, e eu me arrependo muito, 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 porque depois aquela colcha, aquela cama, que foi tudo doado, foi tudo vendido por preço de banana, e eu podia ter tido anos maravilhosos com a minha amada Aline, que era minha melhor amiga, comigo deitada na cama, etc. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que os americanos, eles tratam os animais bem diferente do que
se tratava no Brasil. Parece que no Brasil mudou. Eu tenho visto no Instagram as pessoas falando. Até vi num post do Instagram outro dia, falando sobre deixar os cachorros do lado de fora, preso na coleira, tomando chuva, passando frio, que isso não é humano, não é consideração com o bicho, ele não foi feito, ele é diferente de um animal selvagem que toma chuva, que tem resistência no frio, do calor e tal, aqui não. Então, nos Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, existem leis pesadas para maus tratos. Por exemplo, a mais nova lei que foi passada é o seguinte: se tiver um furacão e você não levar os bichos com você, você pode pegar prisão até 5 anos. Então isso aí foi uma grande vitória, porque as pessoas simplesmente colocam o cachorro no quintal e vão embora. Daí dá aquela enchente, o cachorro fica lá nadando e aí são resgatados e tal. Então isso é um absurdo fazer isso com o animal. Você tem que levar ele junto com você, né? Então, agora a pessoa é processada e ela pode pegar cadeia de 5 anos. Se por exemplo você vê um animal sendo maltratado, um animal no quintal preso numa coleira, é só você ligar, eles vêm. Eles vêm pro endereço, eles pulam a cerca, eles tiram o animal, eles levam e você nunca mais vê. Ele vai para adoção para uma outra pessoa. Você pode espernear, você pode ir lá, você não pega esse animal de volta. Ele é colocado para adoção, ele vai para uma outra família. Você fica cadastrado como uma pessoa que fez maus tratos com o animal. Então, no estado da Flórida, você não é permitido ter um outro animal de estimação. Olha só. E se você tiver e descobrirem, você pode ir para a cadeia também. E existe, e assim, a lei tem vários notícias de jornal que a gente vê. A pessoa foi presa porque tinha um cachorro preso em casa sem comida e não sei o que lá. Então, eu acho que aqui existe leis pesadas para maus tratos e abandonos. Agora, animais abandonados na rua. Aqui em Orlando a gente não vê. Você não vê nenhum cachorro na rua. E o que me entristece cada vez que eu vou no Brasil é a quantidade de cachorros que eu vejo de rua, né? Para mim isso nem passa mais pela minha cabeça que uma coisa dessa existe. Mas existe e eu fico muito triste. A vontade que eu tenho de botar todos eles dentro do carro, do avião e trazer para cá. Mas infelizmente não é possível. Por isso que eu ajudo a Associação Amigos de São Francisco, que resgata esses animais da rua e tenta dar para eles uma vida melhor e até provavelmente uma família que vai cuidar deles. Tá bom, Sônia? Agora, se você for num bairro muito pobre, mas muito pobre mesmo, que aqui em Orlando é até difícil de achar, você vê um cachorro ou outro andando. E uma coisa interessante aqui, quando você vê um cachorro na rua solto, você vê que ele está perdido. Do jeito que ele está andando assim, ele está perdido. E as pessoas param os carros, pegam, colocam no Facebook e assim por diante, geralmente acham. Ele escapou por algum motivo e a pessoa, quem encontrou, retorna para a família. Tá certo? Agora, se ele estiver maltratado, a pessoa não retorna não. Ela fica para ela ou ela leva num lugar para adoção. Tá bom? Vamos lá na pergunta número 2. Renato, você já fez decoração em locais que não fossem casas ou apartamentos como hotéis, lojas ou eventos? A Nath Vitorini. Olha, Nath, quando eu estava fazendo faculdade, tinha uma professora, o nome dela é Lisa Di Paula, italiana, mas ela nasceu nos Estados Unidos, a família era italiana. E ela gostava de mim, gostava muito de mim. E inclusive um dia ela até me convidou para tomar café na casa dela. E ela queria, assim, depois que eu me formasse, da gente tentar fazer alguma coisa juntos, etc e tal. E meu ex-marido na época trabalhava num prédio que se chama Park Lake Towers, em downtown Orlando. E a associação de condomínio queria reformar o lobby do prédio. E ele falou para mim, por que você não pega você e a Lisa? Daí eles fizeram uma concorrência
E eu falei com a Lisa, e a Lisa falou, vamos entrar na concorrência sim. Aí eu fiz os desenhos, ela montou o orçamento, e o marido dela, chato, do Felipe, ficou falando, vocês têm que cobrar para fazer essas coisas, como é que você vai fazer esses desenhos e fazer todo esse trabalho sem cobrar? Nesse país aqui se cobra. Eu falei para ele, não. E olha, eu nem tinha terminado a faculdade. Falei, não, quando você pega um corretor e o corretor te leva a ver 8, 9 casas e você não compra, ele não recebe nada. Não é que nesse país todo mundo recebe para trabalhar, é uma concorrência. Você já participou de concorrência? Ele, blá, blá. Pronto, eu falei, ele falou, você acha que vocês vão ganhar? Eu falei, eu acho sim que nós vamos ganhar. Aí no dia da apresentação foi tudo arrumado. E olha, era um prédio que eu fui muitas vezes pintar apartamento. Ia todo sujo de tinta. Até quando o porteiro me viu todo de blazer, vestido, ele falou, nossa. Eu falei, eu vim participar de uma concorrência, eu sou designer. Ele falou, pensei que você fosse pintor. Eu falei, eu estava pintando, eu não sou pintor, mas eu estava pintando apartamentos. E conclusão, nós ganhamos a concorrência. E eu vou ver se eu tenho algumas fotos, mas na época, eu vou falar pra você, eu escolhi umas coisas maravilhosas. Aí a minha professora foi... Então assim, o que você vê nas fotos aí que você não gostar, pode ter certeza que não fui eu que fiz. Mas foi a única coisa que eu fiz. O ano retrasado, uma cliente minha que é dentista queria que eu fizesse o consultório dela e eu fiquei com medo. Eu falei, eu nunca fiz nada comercial. Eu falei, não faço não. Eu tenho medo, não faço não. Eu já fiz, eu dei umas ideias para o restaurante Esfirras aqui em Orlando. Ele me chamou, pagou a consultoria de 1 hora, que eu não faço mais, tá? Que é trabalhar de graça. A não ser que seja assim, $500 a hora. Aí eu vou. Mas para ir para ganhar $100, eu fazia isso quando quando eu era pobre. Ou quando eu era anônimo. Então eu fui lá, fiz uma consultoria e tal, ele usou as minhas ideias e ficou bom. E eu não fiz esse consultório. Daí depois que eu fiz o meu escritório, aí eu fui lá no dentista e eu falei pra ela, olha, agora que eu fiz o meu escritório, se você quiser, o próximo que você abrir eu faço. Tá? Então eu fiz esse lobby e o meu escritório. Tá bom? Obrigado da sua pergunta, Nath. Vamos lá na terceira pergunta. Renato, você poderia falar um pouco sobre as casas modelo? Como funcionam? Por quanto tempo ficam disponíveis como modelo? E se já possuem um proprietário ou ainda estão à venda? A pergunta é feita pela Adriana Carneiro. Adriana, vamos lá. Se você está perguntando isso, é porque você já viu uma casa modelo, já viu em vídeo ou você pode ter visto pessoalmente. As casas modelo, quando um condomínio compra uma área e daí primeiro eles vão lá, fazem as ruas, os postes, eles constroem uma casa, 2 casas, 3 casas ou 4 casas. Eu nunca vi mais que 4 casas. E eles fazem essas casas como casas modelos. Uma dessas casas fica funcionando como escritório da construtora. E aí você vai ver que no lugar da garagem tem um jardim. Quando essa casa for vendida, eles desmontam esse jardim e fazem a entrada para a garagem. No caso das casas modelos, vamos supor, se a casa custa 500 mil, eles vão querer 650 mil pela casa modelo. Então, eu não acho que vale a pena pagar 150 mil por aquela decoração mais ou menos, né? Altamente mais ou menos. Então, não acho que vale 150 mil. Mas se a pessoa quer a casa modelo, tem umas casas modelos que são realmente deslumbrantes. Mas é uma pequena exceção, como aquela casa modelo que está na abertura do canal, quando eu falo de real estate, aquela de Lake Nona, aquela lá estava espetacular. Uma coisa que você vai ver nas casas modelos é que as cortinas não tem um varão que fecha a janela, é só aquela cortina decorativa que fica parada do lado da janela. Então se você comprar a casa modelo, você tem que arrumar essas cortinas. Muitas construtoras vendem essas casas modelos, depois alugam de volta do proprietário.
mas o proprietário tem que pagar o IPTU, o seguro e o condomínio. E eles alugam essa casa por aproximadamente 2 anos, até que o condomínio esteja 70%, 80%. Quando o condomínio tiver 80%, as pessoas nem vão mais na casa modelo, elas já vão lá e compram a planta e tal, aí eles desmontam. Enquanto o escritório precisar funcionar, vai ter que ter a casa modelo. Agora, quando já está no final, que eles desmontam o escritório e os corretores da construtora marcam horário e vão mostrar as casas, aí essa casa modelo é vendida, tá? Mas ela é vendida muito mais alto. Aquela decoração lá, eles cobram, se eles gastaram 80, eles cobram 160. Se eles gastaram 100, eles cobram 200. E assim por diante. Eu acho que dá para você comprar uma casa nova num lote bom e gastar menos, a não ser que você queira fazer um makeover total, como eu fiz na casa do Engels e da Bruna, aquela casa de Celebration. Aquela casa ficou 25% do valor que ele pagou, porque assim, nós fizemos banheiros, nós fizemos a cozinha, nós fizemos butler pantry, nós fizemos lavanderia, aquele hall de entrada de pé direito duplo, colocou aquele shiplap maravilhoso, até o teto, que custou caro, aquela parede de concreto. Então, aí fica caro mesmo, tá? Fica caro mesmo. Mas se você quiser só decorar e fazer alguns detalhes arquitetônicos na parede, a gente está falando de 10 a 15% do valor do imóvel. Se o imóvel custar 1 milhão, mais ou menos uns 100 mil, 150 mil. Agora, se você quiser fazer um negócio total, assim, 25%, 200 mil, 250 mil, no máximo, tá bom? Obrigado, Adriana, da sua pergunta. Vamos agora, por último, deixa eu tomar meu chá. Hoje é chá, tá? Hoje não é café. E olha que bonitinha essa xícara. Eu já mostrei para vocês. Ela é uma porcelana indiana. Outro dia eu estava assistindo a série do Robert De Niro, a nova série que se chama Zero, não sei das quantas. E a presidente dos Estados Unidos é uma mulher negra, lindíssima, famosa, não me lembro o nome dela. E ela estava tomando chá na Casa Branca, tal, com esta xícara. Eu falei, olha só como eu tenho bom gosto, né? Eu tenho um olho. Eu falo que é o olho podre. Eu vejo lá assim, todas, aquela ali que eu quero. Pode ter certeza que é a mais cara. Eu olhei essa, você tem uma ideia, eu olhei essa xícara aqui, ela custou, acho que uns $30 cada uma. E vem com a colherinha dourada também. É um luxo, né? Vamos lá então à quarta pergunta. Renato, adoro seus vídeos e te acompanho há bastante tempo. Tenho uma dúvida. Apesar de você não falar sobre sua religiosidade nos vídeos, gostaria de saber sobre a presença da Igreja Católica em Orlando. Nos bairros e condados que você apresenta, existem igrejas católicas? Em quais locais é mais fácil frequentar missas? E você saberia dizer se há alguma comunidade católica mais frequentada por brasileiros na região de Orlando? Quem pergunta é o Enio Pacífico. Olha, Enio, eu não frequento, você falou que eu não falo sobre a minha religiosidade, né? Eu não frequento nenhuma denominação específica, tá certo? Mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. Eu faço orações quase todas as noites. Eu acho que tudo que eu tenho é bênção de Deus mesmo, né? Assim como Deus abençoou o trabalho de Jó, desculpa, não é Ló, de Jó. Fala assim que Deus abençoou o trabalho das mãos dele e as coisas que ele teve se multiplicou. Então eu acho que é isso aí. Se você ganhar na loteria, não foi Deus que fez você ganhar na loteria, foi a sorte. Mas se você trabalhar e for abençoado, aí eu acho que sim, que você foi abençoado. Então eu sou assim, não frequento nada, até mesmo porque, eu vou dizer para vocês, eu e o Alex fomos em algumas comemorações ou nós fomos convidados para ir em alguns lugares que
que eram religiosos e assim as pessoas olharam torto para nós, por nós sermos um casal de mesmo sexo. 2 ou 3 vezes. Eram eventos de brasileiros, né? Então assim, eu não acho que nós somos muito bem recebidos em lugares assim, denominações assim. No entanto, conversando com um broker outro dia, ele falou para mim assim: Renato, me diz aí, qual que é o seu nicho? Né? Qual que é a sua clientela principal? São casais da comunidade LGTB? Eu falei para ele assim: não, absolutamente. Absolutamente. Acho que eu tive 1 ou 2 casais LGTB, casais de mesmo sexo, que compraram comigo. A grande maioria das pessoas, dos nossos clientes, são todos evangélicos. Ele ficou surpreso. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é. Eu falei: eu não sei por quê. Eu acho que as pessoas religiosas, elas prezam muito a ética, a honestidade, a transparência, a honestidade. E eu acho que talvez seja isso que eu transmita no meu canal. E as pessoas acabam desenvolvendo uma afinidade e me procuram. Então, assim, 8 de 10 dos nossos clientes são evangélicos, ou até mesmo católicos. Agora, respondendo a sua pergunta, igrejas católicas têm todos os bairros, tá? Tem quase todos os bairros. Eu vejo que, por exemplo, o catolicismo aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Enquanto as igrejas evangélicas elas são um pouco mais rígidas na questão do comportamento, algumas são mais rígidas, outras são um pouco mais abertas. Eu tenho a impressão que no Brasil o catolicismo é mais light, né? As pessoas se vestem, as pessoas se maqueiam, as pessoas cortam cabelo, usam calça, entendeu? E vão e não tem problema nenhum. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais rígido do que no Brasil, né? Para você ter uma ideia, nós temos um parente, quando eu e o Alex nós íamos nos casar, nós temos um parente católico que nos avisou que por questões de princípio ele não poderia frequentar, não poderia atender ao nosso casamento. Ele é católico. Então assim, é um pouco mais rígido, na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas pelo que eu sei, parece que é um pouco mais rígido. Mas existem muitas igrejas. E mesmo dentro das igrejas, existem brasileiros que vão em igrejas americanas e tem comunidades de brasileiros que frequentam a igreja católica que tem vários brasileiros. Eu não sei onde é, né? Eu teria que pesquisar para você. Mas se você quiser aprender inglês, seria ótimo você frequentar uma igreja onde tem a maioria dos americanos, porque você ia fazer muita amizade, né? E você ia desenvolver o seu inglês muito bem. O americano ele é muito paciente com as pessoas que estão se esforçando para falar a língua dele. Eles são muito pacientes, eles te ajudam. E eu percebo assim, quando um brasileiro está com um americano e ele está sozinho, ele fala, ele dá um jeito, ele usa gestos e tal. Se tem um outro brasileiro junto, aí ele fecha a boca porque ele tem vergonha do outro brasileiro. Ele tem vergonha de falar inglês na frente do outro brasileiro que fala melhor que ele. Então ele não fala. Mas se ele estiver sozinho, ele não tem vergonha do americano, ele se vira tal. Então, é uma ótima oportunidade para você aprender inglês, você ir realmente falar inglês e assistir uma missa em inglês. Então você vai ver, em 6 meses você já vai estar falando, já vai estar lendo a Bíblia em inglês, fazendo anotações, fazendo perguntas. Muito bom. Tá certo? Obrigado da sua pergunta, Enio. Então nós chegamos ao final deste episódio curto. O Vicente está um pouco triste porque ele só falou uma vez hoje, né? Só falou uma vez, mas Vicente, você vai ter outras oportunidades, tá bom? Fica aqui bonitinho, que nós vamos gravar mais 3 e você vai poder falar um pouco, tá certo? Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo. Vai pra cama cedo, tenha uma ótima noite de descanso e uma semana abençoada. E eu vejo você na quinta-feira.
Na quinta-feira nós teremos, como sempre, às 18 horas do Brasil, um vídeo que eu não sei o que é ainda, porque eu já perdi a conta, nós gravamos uns 2 ou 3. Eu nem me lembro qual que vai primeiro, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, não perca, tá certo? Assiste a mensagem aí da Associação Amigos de São Francisco e se você puder, faça uma doação. Eu vejo você na quinta. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.